Vamos falar de um assunto um pouquinho mais sério? Hoje vou mostrar e comentar aqui os mais famosos acidentes em sets de filmagens, e todos eles infelizmente acabaram de forma trágica. Então, se você não for sensível ao assunto, fica aqui comigo para conferir. E aí pessoal, Tyler Montinho com vocês novamente, sempre trazendo curiosidades e novidades relevantes do mundo nerd pop. Lembrando que, se você quiser acompanhar mais detalhes da minha rotina, basta acessar o meu Instagram. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Agora vamos para o vídeo. Galera, trabalhar em um set de filmagem definitivamente não é a coisa mais fácil do mundo. Porém, o que muitas pessoas não imaginam é o quão arriscado pode ser o trampo durante as gravações. Isso vale tanto para os atores quanto para os membros da própria produção. É bastante comum até a ocorrência de acidentes entre dublês e atores. Só você pesquisar Tom Cruise machucado no Google que você vai encontrar alguns exemplos sobre. O que não é tão comum é a ocorrência de acidentes fatais. Esses, quando acontecem, é o caos total na mídia e todo mundo fica sabendo, porque realmente não é algo que se ouve falar todo dia. Enfim, são exatamente desses casos que eu vou falar aqui hoje, mas antes eu tenho um pedido. Pode sentar o dedo aí no like para me ajudar a divulgar esse vídeo, hein? É muito importante e me motiva a trazer outros conteúdos de qualidade aqui para vocês. Posso contar com a ajuda de vocês? Então, sem mais delongas, bora começar. Coen Wycliffe, o Cavaleiro das Trevas. Batman, o Cavaleiro das Trevas é um clássico do cinema de super-heróis e do cinema no geral. O filme ficou marcado na história por revolucionar o gênero com seu estilo de suspense sério e seu trama bem pesado e adulto. E não vamos nem falar da atuação do Coringa de Heath Ledger, que elevou o filme a outro patamar. Porém, infelizmente, o filme ficou marcado também por não só uma, mas duas tragédias. A primeira, óbvio, a morte de Ledger, que abalou a indústria na época. Isso todo mundo conhece. Porém, muita gente nem sabe que houve uma segunda morte de um dos membros da produção. E nesse caso, durante as gravações. Coen Wycliffe, de 41 anos, morreu quando o veículo no qual estava filmando se chocou com uma árvore durante o ensaio de uma das cenas de ação do filme. O cinegrafista, que era pai de 2 filhos, sofreu ferimentos graves na cabeça e foi dado como morto no set de filmagens, em uma instalação industrial no sul da Inglaterra. O júri da corte de Guildford levou menos de 2 horas para inocentar o supervisor de efeitos especiais Christopher Cobalt, de 53 anos, da acusação de não garantir a segurança de Wycliffe, informou a Press Association. A decisão foi unânime. Cobalt, que recebeu o Oscar pelos efeitos especiais de A Origem, se mostrou aliviado quando os jurados anunciaram o veredito. É uma pena pensar que esse caso acabou sendo abafado no final das contas, né? É bem triste. John Bernecker, The Walking Dead. 11 anos de série, tirando algumas polêmicas aqui e ali, as quais toda série de longa data passa, a produção de The Walking Dead nunca foi palco de muitos problemas. Porém, em 2017, durante as gravações da 8ª temporada da série, uma tragédia ia marcar o 8º ano de gravações. O dublê John Bernecker acabou falecendo no set de filmagens após cair de uma altura de 6 metros. A queda deveria ocorrer sobre um colchão de segurança, mas o John acabou errando o alvo e não resistiu aos ferimentos. A cena envolvia o personagem do White, interpretado por Austin Amelio, o qual tinha Bernecker como dublê. John trabalhava como dublê na série e já havia participado de mais de 90 filmes e seriados ao todo, dentre eles Logan, Corra, Quarteto Fantástico e os 3 longas da franquia Jogos Vorazes. Em janeiro de 2018, os pais de Bernecker processaram a AMC Networks e sua produtora Star Wars Films, alegando que a empresa comprometeu as medidas de segurança por causa do cronograma e de preocupações financeiras. O julgamento foi realizado em dezembro de 2019 e o júri concedeu à família do dublê uma indenização de 8,6 milhões de dólares. A AMC não foi considerada negligente nem responsável na decisão unânime. Cavalos, a carga de cavalaria ligeira e Jesse James. Esses 2 casos podem parecer os menos trágicos daqui, visto que antigamente muitos animais morriam durante as gravações de filmes e séries, infelizmente, é claro. Porém, os acidentes envolvendo cavalos e essas 2 produções são importantíssimos porque acabaram motivando a criação de normas de segurança nos sets. Em A Carga de Cavalaria Ligeira, um acidente envolvendo uma armadilha promoveu a morte de vários cavalos que precisaram ser sacrificados após um acidente. Em Jesse James, um cavalo também acabou morto durante as filmagens. O primeiro incidente levou o Congresso americano a criar leis para proteger animais usados em filmes. O segundo fez a American Humane Society abrir um escritório em Hollywood em 1940 para monitorar oficialmente o tratamento dos bichos no cinema.
62 More This World of Tipu Sultan. Essa produção indiana ficou conhecida pela grande tragédia ocorrida durante as filmagens. Durante uma das principais cenas da obra, repleta de truque de luz intensa e explosões, a equipe não se preocupou em adquirir materiais à prova de fogo. Acredita-se que o fogo iniciou em um curto-circuito, se espalhando rapidamente. Como parte do equipamento bloqueava a saída do edifício, visto que o local já tinha um armazenamento cheio, a equipe ficou presa nas chamas. A temperatura no local atingiu 120 graus, tomando a estrutura. Boa parte da figuração e equipe de produção foi atingida, sofrendo ferimentos graves com as queimaduras. Outra parte conseguiu se deslocar, empurrando a cenografia e abrindo a estrutura para a saída. De acordo com a produtora, 42 membros faleceram com as chamas, porém, em números oficiais publicados por autoridades, 62 morreram e mais de 100 pessoas ficaram gravemente feridas. De acordo com o Indian Today, o protagonista e diretor Sanjay Khan também contabilizou o número de vítimas. Sofreu queimaduras graves por 65% do corpo e teve de passar por 72 cirurgias, totalizando 13 meses no hospital. Apesar da tragédia, a produção foi encurtada e os episódios foram adaptados sem as cenas que ainda faltavam. Sendo lançada em 1990, a produção foi premiada e teve bons índices de audiência. A investigação mobilizada pelo parlamento indiano foi encerrada em 1991 e apontou a produtora e o edifício como culpados, pagando 5.000 rúpias indianas para sobreviventes e familiares de vítimas fatais. Oliver Reed, gladiador. O astro Oliver Reed era conhecido pela vida bastante agitada, porém durante as gravações de Gladiador garantiu à equipe que estava sóbrio há cerca de 6 meses. Apesar disso, o ator decidiu dar uma fugida do trabalho, indo fazer uma visita em um bar ali perto. Em apenas uma tarde conseguiu beber 8 litros de cerveja alemã, meia garrafa de whisky, 12 doses de rum e algumas de conhaque, ganhando uma competição contra militares que o reconheceram no local. Bom, não satisfeito, ele ainda participou de uma queda de braço que lhe rendeu um prêmio de aproximadamente 3.000 reais. O resultado foi um desmaio após a embriaguez que culminou com a morte do artista aos 61 anos de idade. Faltavam apenas 3 dias para o fim das filmagens e o rosto de Oliver foi adicionado digitalmente em algumas cenas. Vic Morrow e mais 2 atores mirins, O Limite da Realidade. Esse acidente ficou conhecido como um dos mais violentos de Hollywood. Durante a gravação de uma cena que contava com um helicóptero real, chuva cenográfica e explosões dentro de um set fechado, o ator Vic Morrow e 2 crianças de 6 e 7 anos foram fatalmente feridos. O personagem de Vic deveria resgatar os pequenos, mas as explosões cenográficas atingiram a aeronave, que tombou de lado e acabou caindo. Vic e uma das crianças foram fatalmente decapitadas pela hélice em um movimento. A segunda criança também morreu, sendo esmagada e afogada pelos destroços do helicóptero debaixo de uma enchente artificial. O diretor John Landis e o co-diretor Steven Spielberg foram processados e o piloto perdeu a licença de voo. O vídeo do acidente pode ser achado na internet, porém não recomendo mesmo que vocês pesquisem, pois mesmo que tudo tenha acontecido muito rápido, ainda assim é uma cena muito forte. Alec Baldwin Rust. Agora vamos para o último e mais recente caso dessa lista. Em 21 de outubro de 2021, o ator americano Alec Baldwin, de 64 anos, matou acidentalmente a diretora de fotografia do filme que estava rodando ao disparar uma arma cenográfica carregada com munição real e não bala festim. A vítima foi Alina Hutchins, uma ucraniana de 42 anos. Em agosto de 2022, de acordo com a publicação, um relatório forense do FBI fez indicações semelhantes, incluindo que Baldwin deve ter puxado o gatilho. O advogado do ator afirmou que o relatório foi mal interpretado. Em entrevistas, Baldwin afirmou repetidamente que a arma disparou sem que ele puxasse o gatilho. O gatilho não foi puxado, disse ele em dezembro de 2021, segundo a People. Não puxei o gatilho, nunca apontaria uma arma para alguém e puxaria o gatilho nunca. Em abril, a ABC News informou que as acusações contra Baldwin foram retiradas. 2 dos advogados do ator, Luke Nicas e Alex Spiro, enviaram um comunicado à People sobre a retirada. A responsável pelas armas no set, Hannah Gutierrez-Reed, também foi inicialmente acusada de homicídio culposo, enquanto o assistente de direção, David House, se declarou culpado em uma acusação por uso negligente de uma arma letal. O filme Rust retomou e terminou a produção em Montana no início desse ano, depois que Baldwin e os produtores do filme chegaram a um acordo com o viúvo de Hutchins, Maxwell.
Ufa, chega de pesar o clima depois de falar de tanta tragédia, Deus que me livre. Mas então, pessoal, é isso, chegamos ao fim dessa lista sobre acidentes trágicos e me diz aí, qual desses te chocou mais? Tem algum que eu acabei deixando pra trás? Com certeza tem algum, né? Se eu fosse falar de todos ia dar um vídeo de umas 3 horas. Mas enfim, escreva aí nos comentários que eu posso acabar trazendo uma segunda parte, beleza? E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber os novos vídeos. E comentem aí qual filme ou série que vocês gostariam de ver por aqui. E por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.